Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Diz assim o texto bíblico: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, eis aí a tua palavra. Coloca, ó Deus, as tuas palavras na minha boca, que a tua igreja seja edificada pelo Senhor e principalmente que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Aleluia, amém, amém. Olhe para mim, por favor. Nós lemos um texto da palavra do Senhor que muitas pessoas acabam se enganando um pouco do que se trata esse texto. Eu mesmo já ouvi algumas pessoas pregando sobre esse trecho aqui, e dizendo que Jesus, antes disso aqui, Jesus tinha dado um discurso duríssimo contra o pecado. Jesus tinha sido extremamente duro com aquele povo, e por isso eles disseram: duro é esse discurso, quem pode suportar? Só que o fato é que, se você olhar o capítulo 6 do Evangelho de João, você vai observar que Jesus revelou algumas verdades que eram verdades espirituais. Algumas verdades que no reino de Deus, quando são compreendidas na dimensão daquilo que Deus está realizando, elas são verdades que a gente só consegue se conectar a elas por meio do Espírito, porque o reino de Deus é um reino espiritual. A igreja de Cristo, isso que a gente faz aqui, o ambiente de culto é, em primeiro lugar, um ambiente espiritual. Esse ambiente aqui é também um ambiente social, é também um ambiente onde a gente vem aqui e compartilha experiências e tem comunhão, e a gente vê pessoas que a gente gosta, mas em primeiro lugar, a igreja de Cristo é um ambiente espiritual. A igreja é um organismo vivo e é um organismo espiritual. Existem algumas verdades que a gente se encontra aqui, que a gente se depara aqui na igreja, e quando a gente se relaciona com o reino de Deus, e essas verdades, elas só conseguem e só podem ser acessadas por meio do Espírito. Tem coisa que na caminhada cristã você vai acessar num primeiro degrau, num primeiro momento, no nível social, no nível das pessoas, mas o aprofundamento de algumas verdades do reino de Deus, elas só são feitas quando você consegue atingir o nível do Espírito. E é no nível espiritual que a gente consegue compreender algumas das verdades mais profundas do Evangelho. Quem está comigo, diga amém. Então, exercitar o Espírito, desenvolver as disciplinas espirituais, é uma coisa fundamental para todo homem e mulher na face da terra. Olhe para mim, por favor. Todos nós que estamos aqui, todo homem e mulher na face da terra, em algum momento da sua caminhada, inevitavelmente vai ter um encontro com o seu Criador. Todos nós, em momentos de alegria, em momentos de tristeza, em momentos de adversidade, em momentos de confusão, em momentos de clareza, não importa qual seja o momento, mas em algum desses momentos, inevitavelmente, nós iremos nos deparar com aquele que nos deu a vida, com aquele que nos gerou e que já nos conhecia antes mesmo de que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. E esse Deus que criou e que sustenta todas as coisas, Ele tem um caminho e uma história de relacionamento com Ele, e essa história é escrita absolutamente para cada homem e mulher na face da terra, que é alcançado pela graça do Evangelho. Quando nós somos alcançados pela graça do Evangelho,
e a luz de Cristo brilha diante de nós, nós somos, em primeiro lugar, convencidos do real estado em que nós estamos. Porque diz a palavra que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a graça do Evangelho nos encontra, quando a graça de Cristo brilha diante de nós, não existe outra alternativa a não ser reconhecer que tem alguma coisa acontecendo diferente daquilo que a gente está acostumado. E quando o homem ou a mulher se depara com essa circunstância, quando ele se depara com essa situação, ele só tem duas opções: ou ele vai desesperadamente correr ao encontro desse Deus, ou então ele vai rejeitar veementemente. É impossível permanecer inerte ao que Jesus está fazendo. É impossível permanecer indiferente ao que Deus está movendo na terra. Alguns se apaixonam perdidamente por Jesus, outros o rejeitam violentamente. Só que quando a gente entra no Evangelho e nós somos convidados a essa caminhada de fé, existem algumas verdades que nós vamos acessando à medida em que nós vamos nos aprofundando em Cristo. Agora olhe para mim, é muito possível que uma pessoa que entre na caminhada cristã permaneça absolutamente da mesma forma durante 10, 20, 30 anos ou até o resto da sua vida. Basta que ele ou ela parem de acompanhar o que Jesus está fazendo, parem de dar ouvidos ao que Jesus está falando e parem de corresponder ao que ele está gerando. Esse texto aqui é um texto em que o evangelista João, ele fez questão de deixar claro que Jesus estava falando com os discípulos. Ele não estava diante de uma multidão, ele não estava diante de pessoas aleatórias ali, ele estava diante dos seus discípulos. Até para aqueles que são discípulos de Jesus, existem algumas verdades que vão escandalizar você. Sabe que tem coisa na Bíblia que talvez você leia e que vai escandalizar você. Existem lugares em Deus que nós somos convidados a entrar e que vão nos escandalizar, porque nós estamos acostumados, principalmente enquanto nação brasileira, a nivelar tudo por baixo. A tendência de fazer isso é de nivelar o Deus que criou os céus e a terra, nivelar com o nosso próprio nível. Aí você começa a medir Deus com a sua própria régua. Aí você começa a tentar trazer Deus para o seu nível, quando na verdade Ele voluntariamente se apresentou a você justamente para fazer o contrário, para elevar você ao nível daquilo que Ele quer realizar e gerar em você. Aí Jesus está declarando para eles: olha, eu sou o pão do céu, aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue, esse verá o reino de Deus. Porque aquele que vem a mim nunca mais terá fome e jamais sentirá sede. Porque quem não comer o meu corpo e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Aí os discípulos, olha o que o texto diz: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportar essa palavra? Porque o que Jesus estava declarando e revelando para os discípulos aumentava, esticava e inaugurava algo que aquilo que eles conheciam e que era familiar para eles ainda não tinha chegado. A minha pergunta para nós nessa noite é: como você reage quando Jesus tenta levar você um pouco mais longe? Porque a nossa tendência natural é ficar no lugar do conforto, é ficar no lugar onde a gente já conhece tudo que vai acontecer. A nossa tendência natural é nos nivelarmos por aquilo que já é familiar para nós. Aí a gente começa a moldar a igreja desse jeito. Se Jesus perdeu o controle da igreja, a igreja começa a ser nivelada pela nossa mediocridade. Que isso, pastor? Está me chamando de medíocre? Não, estou dizendo que se a gente perder o foco naquele que é a nossa referência e nós nos tornarmos a nossa própria referência, a gente deixa de progredir.
a gente deixa de avançar, a gente deixa de melhorar, a gente deixa de se santificar, a gente deixa de continuar caminhando com Cristo. E aí a gente vai dizer a mesma coisa: olha, aí é dureza, é duro demais isso. É interessante porque essa palavra no Novo Testamento ela só aparece 2 vezes. Scleros só aparece 2 vezes, aqui e lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala sobre aquele que deu os talentos. E aquele que só recebeu 1 talento, ele falou: olha, eu enterrei o talento porque eu sabia que o Senhor era duro, o Senhor era severo, e eu sabia que se eu perdesse esse talento eu poderia ser punido. Essas são as únicas 2 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento. A palavra que os discípulos usaram é a mesma palavra que Jesus tinha usado para se referir àquela parábola, e é exatamente o que eles querem dizer. Essa palavra ela indica dureza, inflexibilidade, severidade. Porque na verdade, olhe para mim por favor, quando nós nos deparamos com algo que Jesus está revelando e que nos força a dar mais um passo na caminhada em direção ao aprofundamento do relacionamento com Ele, e nos leva para um lugar que a gente ainda não conhece, nós temos a tendência, Felipe, de transferir para Deus aquilo que nos define. Quantas vezes a gente é capaz de transferir para Deus aquilo que na verdade define a gente mesmo? Porque a Bíblia diz que quem tem dureza de coração sou eu, não é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele que tem dura cerviz, sabe o que é dura cerviz, irmão? Dura cerviz é dureza nessa área do pescoço aqui. É tão duro que você não consegue fazer assim, ó. Você não consegue se curvar, você não consegue se prostrar diante do Senhor. Então olha o que está acontecendo aqui. Os discípulos, eles estão transferindo para Jesus aquilo que na verdade definia quem eles eram naquele momento. Dura é essa palavra? Dura o seu coração. Dura é a nossa atitude diante do reino espiritual. Dura é a nossa atitude diante daquilo que Deus está fazendo sobre a terra e que já não move mais o nosso coração em compaixão àqueles que estão perdidos. Porque existe uma tendência muito fácil de acontecer, que é absolutamente você ser alcançado pela graça, você ser alcançado pela glória e se tornar alguém salvo e satisfeito sentado numa cadeira numa igreja. Agora, quando você compreende que você precisa continuar ouvindo o que Jesus está falando, continuar em alinhamento com o que Jesus está fazendo, você não se torna conformado, o seu coração não endurece. Você começa a ter o coração trocado por um coração de carne, um coração que se expande, um coração que se modela ao coração de Cristo. E aí quando você olha para o perdido, você não aponta o dedo, você vai em direção e estende a mão. Aí quando alguém erra na igreja, você não fica apontando, você abraça, acolhe, você ajuda. Quando você está diante de uma situação em que você pode resolver, você não critica, você se torna parte da solução. Agora, quando você só compreende um evangelho que diz respeito a você, o que você faz, o que é para abençoar você, o que é para beneficiar você, tudo que tiver diferente disso para você vai ser uma coisa dura de ouvir. Porque é como se a gente fizesse com que o evangelho girasse em torno da gente. Quem aqui nunca recebeu, né? Talvez exista alguém aqui que nunca tenha recebido aquele panfletinho, né? Sorria, Jesus te ama. É clássico esse, né? Sorria, Jesus te ama. Irmão, sabe o que eu estou com vontade de fazer? Fazer um panfletinho também. O panfletinho vai estar escrito assim: chore, Deus está enojado por causa do seu pecado. Porque a gente gosta de soltar fogos, mas não gosta de dobrar o joelho em arrependimento e chorar diante do Senhor. Se a gente ficar achando que o que a gente faz na igreja no domingo à noite é só para justificar o restante da minha semana, você não entendeu nada. Agora, tudo que for diferente de algo que vai render algum benefício para você, você também, assim como os discípulos, vai dizer que o discurso é duro. E mais, eles não disseram só isso, eles disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? O termo aqui é: quem é capaz de compreendê-la?
quem tem poder para discernir isso? É isso que o termo grego quer dizer. Quem é capaz de ter poder para discernir isso? Sem saber, eles estavam revelando a realidade do Evangelho. Porque quando Jesus pergunta aos discípulos, olhe para mim por favor, ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E eles dizem: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, ou Elias, ou um dos profetas. Ele fala assim: interessante, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí afunilou o negócio, né? Porque quem você diz que Jesus é? Aí Pedro, mais do que depressa, ele levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus traz a revelação do que significa ser alcançado pela graça do Evangelho. Ele diz: bem-aventurado és, filho de Jonas. Por quê? Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. O que ele estava dizendo para Pedro é: você não chegou a essa conclusão com base na sua própria racionalidade. Você não concluiu isso com base naquilo que você já sabia previamente. Não foi a sua própria capacidade que te deu a possibilidade de concluir que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: foi o Espírito que te revelou. Só é possível compreender a dimensão de quem é Jesus, a dimensão do que Jesus está realizando, a dimensão do que Jesus tem para realizar em nós, a dimensão do que Jesus está fazendo na terra, na igreja, na família, em tudo, se isso for discernido espiritualmente. Aí eles estão dizendo: dura essa palavra, quem pode discernir? Ninguém pode discernir. Essa que é a verdade. Porque, irmãos, compreender o Evangelho não é muito difícil. Compreender intelectualmente o Evangelho não é difícil. Agora, ser transformado por esse Evangelho é impossível se você não tiver o Espírito Santo de Deus. Nós somos medidos como igreja não por quanto de Bíblia a gente sabe, mas por quanto da Bíblia a gente vive. E quanto mais nós vivemos na Bíblia, mais nós somos alcançados pelo Espírito Santo, e mais nós somos levados para o nível da espiritualidade. E o nosso culto não é um culto carnal, voltado para as coisas dessa terra, mas se torna um culto em que você vem aqui para oferecer para Deus tudo aquilo que você tem de melhor, e para corresponder ao que Ele já te deu. O nome disso é adoração. Adoração é quando você devolve para Deus aquilo que primeiro Ele te deu. Porque diz a palavra: dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, se você está aqui, é por causa dele. Se você tem força para você sair da sua casa e vir caminhando, ou vir de carro, ou vir de Uber, ou vir de ônibus, ou sei lá como, é por causa dele. Se você levantou a mão, se você cantou, se você deu glória a Deus, se você tocou, se você pregou, é por causa dele. E nós começamos a compreender que tudo que a gente faz na vida cristã é porque primeiro Deus nos capacitou para que nós vivêssemos realidades espirituais que ao homem natural é impossível de discernir. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite que existem verdades do reino de Deus, que nesse ano de 2025 você vai começar a vivenciar e vai começar a se aprofundar naquilo que Deus tem para derramar sobre a sua família, em nome de Jesus. Existem dimensões espirituais que Deus quer levar você, para que você não fique achando que a palavra é para você. A nossa tendência é tentar buscar no que está sendo pregado absolutamente tudo que a gente possa minimamente encaixar na nossa própria vida. E dificilmente a gente escuta uma palavra buscando as oportunidades em que nós poderemos manifestar essa palavra na vida de outras pessoas. Porque nós somos ensinados a buscar a nossa bênção, a buscar o nosso milagre, a buscar o nosso fortalecimento, a buscar a nossa transformação de vida, a buscar aquilo que vai nos melhorar contra o indivíduo, a buscar o nosso aprofundamento da vida com Deus. Tudo isso é só a primeira fase, irmãos. Tudo isso é só o básico. Tudo isso é só o que é elementar. Tudo isso é só a primeira milha. A primeira milha
É o básico que você tem que fazer. Agora, quando você compreende que as verdades espirituais de Deus, elas se discernem espiritualmente, e você começa a buscar em Deus um aprofundamento, uma profundidade de relacionamento com Ele, você vai se tornando cada vez mais capaz, cada vez mais capacitado a manifestar na terra o reino de Deus, a manifestar aquilo que Deus tem para realizar através de você, e não só em você. Os discípulos disseram: quem pode suportar essa palavra? Eu respondo: todo aquele que tem dentro de si o Espírito Santo de Deus. Todo aquele que é alcançado por Deus e cujo Espírito Santo de Deus habita em você, você está habilitado para viver verdades espirituais na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, na sua família, em absolutamente tudo que você faz na sua vida. Quem está comigo, diga amém. Aí vem a resposta de Jesus. Aí vem a resposta de Jesus. Porque a resposta de Jesus, ela inverte absolutamente a lógica dos próprios discípulos. Gente, eu estou falando de um episódio aqui que teve gente que foi embora, parou de seguir Jesus depois disso aqui. Você está com a Bíblia aberta aí? Olha no versículo 66 o que está escrito. Olha aí na sua Bíblia. Não fica só no que eu estou te falando, não. Versículo 66 está escrito o que? Lê aí para você mesmo. Teve gente que a partir daquele momento foi embora, porque não suportou o peso das verdades espirituais que Jesus estava revelando. Não se torne uma pessoa que deseja viver no raso. Tem gente que o desejo é viver no raso, porque ela já conhece o raso. Aí vive uma falsa espiritualidade com cara de crente. A gente faz uma cara de espiritual às vezes, né? A gente faz uma cara assim. Eu vou confessar pecado aqui para vocês. Vou confessar aqui. Tem hora eu fico sentado aqui na frente de propósito. Vocês nunca mais vão ser os mesmos depois que falar isso. Desculpa, gente, desculpa. Quando você me vir passando, você vai lembrar disso. Eu fico sentado aqui, até o pessoal do YouTube, depois eu vou pedir para não botar isso aí. Tô brincando, pode botar. Eu fico sentado aqui na frente por dois motivos, irmãos. Porque eu entendo que o pastor precisa ser o modelo da igreja. Não é um modelo de perfeição. Porque eu erro mais do que você, se bobear. Eu sou tão pecador quanto você. Mas um modelo de arrependimento, um modelo de atitude no culto, um modelo de alguém que busca ser semelhante a Jesus. E o segundo motivo agora é o meu pecado confessado. Porque eu acho engraçado crente adorando. Eu fico aqui para não ficar reparando você também. A cara que você faz. A gente faz cara de espiritual. Já reparou isso? Nunca reparou porque você é crente, né? Eu que não sou. Você nunca reparou ninguém. Mas eu já reparei, Peterson. E às vezes eu reparo. Você também já reparei. Desculpa. Confessando. E aí, a gente faz até cara de crente, Mateus. Mas se eu não estiver disposto a perder o controle da situação, eu só vou até onde eu dou pé. Eu só vou até onde eu consigo fazer o que eu já estou acostumado a fazer. Tem gente que flui na presença do Senhor do mesmo jeito há 20 anos. Não está mais profundo e não está mais raso. É do mesmo jeito, sabe por quê? Porque é o jeito que já conhece. Agora tem gente não. E eu não estou falando de levantar a mão, ou abrir a boca, ou dar uma cambalhota. Não é isso. Isso tem a ver com cada um, né? Cada um. Tem gente que é mais introspectiva, tem gente que é mais extrovertida. Cada um. Eu estou falando do nível de intimidade, de relacionamento que você alcança e acessa em Jesus. Porque olhe para mim aqui e agora me suporta. Se o que você manifesta como adoração aqui não muda quem você é, você está fazendo teatro aqui. Se a adoração extravagante que você manifesta aqui não reverbera na tua vida de segunda a sexta, serve para quê?
Aí quando você se deparar com algo que Jesus fala, e que aparentemente vai de encontro àquilo que você achava que tinha que ser, você vai falar: rapaz, duro é esse discurso. Não, isso aí não. Não. Aí não. Aí vem a resposta de Jesus. Me ajuda a pregar, fala com 2 ou 3 aí. Jesus sempre responde. Fala com alguém aí. Jesus sempre responde, irmãos. Responde, irmãos. Às vezes a resposta é não. É a gente que não gosta da resposta às vezes. Aí tem gente que fala assim: Deus está no silêncio. Irmão, você pediu um negócio, ele não falou nada, qual é a resposta? Ué. Às vezes também ele não responde no seu tempo, que a gente é assim, né? Mandou uma mensagem de WhatsApp, ficou azulzinho, a pessoa não respondeu, dá crise de ansiedade na hora. Aí Jesus responde. A resposta dele é uma pergunta. Jesus, de todos os personagens da Bíblia, de todas as pessoas que a Bíblia descreve, quem mais respondeu perguntas foi Jesus. E a maioria dessas perguntas, ele respondeu ou com uma parábola, ou com uma outra pergunta. Aqui ele fez a mesma coisa. Isso escandaliza vocês? Vou traduzir na nova linguagem de Weberson. Eu nem comecei e vocês não estão suportando? Eu ainda nem falei nada, rapaz. Eu só estou no beabá e vocês não entenderam ainda? Isso escandaliza vocês? É interessante o termo que Jesus usa aqui também. Porque escandalizar é levar o outro a pecar. Então Jesus estava revelando algo muito mais profundo aqui, que era a própria dureza de coração dos discípulos. Gente, estou falando de discípulo. Eu não estou falando de ímpio. Eu não estou falando dos habitantes de Sodoma e Gomorra, não. Eu estou falando de gente que andava com Jesus. Isso escandaliza vocês? Então quer dizer que se eu ficar no que todo mundo já está acostumado, todo mundo já conhece, legal. Aí quando eu trago uma revelação espiritual profunda para vocês, vocês ficam escandalizados. E olha que eu ainda nem falei nada, hein? É isso que Jesus está revelando para eles. Isso escandaliza vocês. Aí ele completa. O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Outra pergunta. Se vocês se escandalizaram com isso, o que vai acontecer então quando vocês me virem subir para o lugar onde eu estava? Isso aqui aconteceu, irmão? Eles viram Jesus subir? Abre aí, Atos capítulo 1. Você vai ver o que aconteceu quando eles viram Jesus subir. Jesus já tinha avisado. Eles não aprenderam. Atos capítulo 1, versículo 9. Atos capítulo 1, versículo 9. Jesus tinha revelado mais de 2 anos antes uma verdade espiritual que eles só iriam compreender aqui, depois que Jesus já tinha ressuscitado. Porque olha só, o que está acontecendo é que Jesus está falando com os discípulos, centenas de discípulos. Alguns daqueles discípulos, eles abandonam Jesus, mas outros tantos estavam presentes aqui. Os comentaristas bíblicos, eles concordam que aqui nesse episódio de Atos capítulo 1, tinha algo em torno de 500 pessoas. 500 pessoas. Olha o que o texto vai dizer. Tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Irmão, preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Jesus está subindo, eles ficaram olhando, e aí uma nuvem cobriu Jesus. Próximo versículo. E eles ficaram com os olhos fixos em Jesus. Está escrito isso? Eles ficaram com os olhos fixos aonde? Calma aí. Vamos fazer um paralelo aqui ao que a gente acabou de ver lá em João capítulo 6. Jesus trouxe uma verdade espiritual. Os discípulos não compreenderam.
Alguns se escandalizaram, foram embora, e Jesus revelou para eles que se aquilo ali era profundo demais, o que dirá então quando eles vissem o Senhor sendo levado para onde antes ele estava? E aqui nós lemos o texto que narra isso. O que está acontecendo é, eles estavam ali, fizeram pergunta, nada a ver, fora de contexto. Depois em casa você lê. Perguntaram um troço que não era para perguntar. Irmão, imagina, você está com Jesus, você tem a oportunidade de perguntar qualquer coisa, e aí você faz uma pergunta toda fora de contexto, e Jesus te fala, rapaz, nada a ver o que você perguntou, rapaz. Foi o que Jesus falou para eles ali, alguns versículos antes, depois você vê em casa. Isso aí você não tem que saber isso, Jesus falou. Aí eles perderam a oportunidade. Jesus começou, e eles começaram a olhar. Rapaz, que isso? Aí o texto diz que uma nuvem cobriu Jesus da vista deles, então eles já não podiam mais ver nada. Mas eles fizeram o quê? Continuaram com os olhos fixos no céu. Sabe por quê? Porque quando você, olhe para mim por favor, quando você não consegue discernir as verdades espirituais que Jesus está revelando, até aquilo que Jesus está fazendo pode se tornar uma distração para você. Quando você não exercita a disciplina espiritual para acompanhar Jesus aonde Ele vai te levar, até o que Jesus estiver movendo perto de você pode servir como uma distração para você não fazer aquilo que você tem que fazer. O básico a gente já tem que fazer. E o texto continua, e eles ficaram ali, e de repente, é o primeiro de repente aqui do capítulo 1 de Atos. O próximo de repente vem no capítulo 2. A gente não vai falar sobre isso hoje, mas o que está dizendo aqui é o seguinte: de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Irmãos, aqui é uma manifestação de anjos do Senhor, que Jesus, sabendo o que eles iriam fazer e como eles iriam de novo errar, manifestou para que eles não perdessem tempo com aquilo ali, porque Jesus tinha dado uma ordem: fiquem em Jerusalém, estejam em comunhão, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eles ficaram lá. Jesus então manifestou 2 anjos para dizer para ele assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu ainda? Você vai compreender o que eu estou querendo te dizer. Por que você ainda está perdendo tempo e não está cumprindo a palavra que Jesus já te deu? Por que é fácil perder tempo e se distrair com outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor e que tiram a gente da responsabilidade de cumprir aquilo que a gente tem que fazer? Jesus tinha dado uma ordem para eles, mas eles ainda estavam ali, ó. Enquanto isso, o tempo estava passando. Enquanto isso, eles estavam perdendo tempo. Enquanto isso, eles estavam se distraindo. Enquanto isso, eles não estavam focados naquilo que Jesus ordenou que eles fizessem. Enquanto isso, eles estavam deixando de cumprir aquilo que Jesus designou que eles cumprissem. Galileus, por que vocês estão com os olhos fixos no céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Ou seja, ele já falou, vocês já viram que ele foi, não se preocupem, porque tudo que ele falou vai se cumprir. Ele já tinha falado para os discípulos que ele iria retornar, que ele ia voltar, e eles estavam ali ainda, perdendo o barco, perdendo o trem, perdendo a oportunidade de começar a colocar em prática o que Jesus já tinha ordenado para eles. Por que é tão fácil perder tempo com aquilo que a gente não deve fazer e deixar de realizar aquilo que Jesus já falou que é para a gente fazer? Por que é fácil isso acontecer? Por que na igreja a gente às vezes fica mais preocupado com o que Deus ainda não fez na vida do irmão, com o que ele já fez na sua própria vida? Por que às vezes a gente fica mais preocupado
em tirar o cisto do olho do irmão e esquece da trave que está diante do nosso próprio olho. Por que às vezes a gente coa o mosquito e engole o camelo? Talvez seja porque a gente está perdendo tempo e não está cumprindo aquilo que Jesus já ordenou que nós fizéssemos. Porque quando o evangelho faz sentido para nós, quando a gente é ativado espiritualmente para compreender as verdades espirituais do evangelho, você se torna alinhadíssimo ao que Jesus já começou a fazer em você. Porque quando a gente se torna alinhado ao que Jesus já está fazendo, a gente vai fluindo no que Ele mesmo está realizando. E aí você não perde tempo com absolutamente nada. Você começa a cumprir o plano para o qual Deus designou você. Você começa a cumprir aquilo para o que Jesus desenhou você. Você começa a colocar em prática o propósito que o Senhor já começou a manifestar na sua vida. E aí você começa a enxergar, você começa a ver e você começa a manifestar o que Jesus já começou a fazer. Volta comigo lá para João capítulo 6, olha o que está acontecendo. E aqui eu vou encerrar e vou me encaminhar para o final mesmo. A primeira coisa que acontece, no versículo 60, o versículo começa assim: ao ouvirem isso, e aí acontece alguma coisa. E o versículo 61, Jesus não está falando mais sobre ouvir, Jesus está falando sobre ver, porque é sempre nessa ordem aqui que as coisas acontecem no reino de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo... Você ouve, manifesta a fé que leva à salvação, e a Bíblia diz que isso não vem de nós, é dom de Deus. Ninguém vai ao Senhor sem que o Espírito Santo seja o mesmo que leve. E aí depois que você é alcançado por essa graça, e que não tem nada a ver, vou deixar claro aqui, tá? Em dizer que Deus escolheu uns para irem para o inferno e outros, tem nada disso. Deus criou alguém já para ir a Bíblia não fala isso. Mas a gente só recebe a revelação de que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, se o Espírito nos revelar. Então todo mundo que vai a Jesus é porque o Espírito Santo de Deus manifestou em você a possibilidade de manifestar a fé que leva à salvação. Aí essa fé que vem não por aquilo que você está vendo, não por aquilo que você está tocando, não por aquilo que é tangível, mas por aquilo que foi revelado do céu para você, essa fé capacita você a ver o reino de Deus, a ver aquilo que Deus vai começar a mover. E sabe o que acontece? Você é ativado por essa fé, e aí Jesus diz: olha, o que vai acontecer então quando vocês virem o Filho de Deus? O que vai acontecer com você é que você vai começar a perceber que você já não é mais o mesmo, você já não fala mais o que você falava, você já não vive mais como você vivia, e todos os ambientes que você frequenta também estão sendo moldados e mudados só porque você está ali. Você começa a ser alguém que vai manifestar o reino de Deus aonde você está. Sempre é assim, sempre nós somos moldados à mesma medida em que nós moldamos o ambiente. Você é moldado por Cristo e ao mesmo tempo você começa a moldar tudo que está à sua volta. É por isso que Paulo disse: não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você experimenta essa vontade na mesma medida em que você se torna capaz de mudar o ambiente, de mudar os lugares onde você está, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você, e o Espírito que está dentro de você, ele começa a manifestar o reino por onde quer que você esteja. É por isso que a Bíblia diz que todo aquele que é um filho, uma filha de Deus, aonde ele planta os pés, aquele lugar ali se torna abençoado. A sua casa é abençoada porque você está lá, o seu trabalho é abençoado porque você está lá, todos os lugares que você frequenta, eles são abençoados só porque você está lá, e você carrega o Espírito Santo de Deus.